Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Aguardando os irmãos se acomodar um pouquinho. Aqueles que já me conhecem, acho que grande parte estava com saudade de estar aqui de novo, né? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Dizer ao Pablo que me fez o convite, e eu brinquei com ele, falei: rapaz, eu fiquei preocupado da igreja lá ter sido arrebatada. E eu fiquei: olha, a coisa está errada. Aí ele falou: não, estamos lá, irmão, firme na presença de Cristo. Amém por isso. Glória a Deus que estamos aqui, mas com certeza temos a certeza de que Jesus está voltando. E nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que já estar preparados e ganhar almas para Jesus. Esse é o nosso objetivo como igreja aqui na terra. Levar o Evangelho a todas as nações, em nome de Jesus, ensinando a guardar os mandamentos do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao versículo 7, nós faremos a leitura. Tiago, capítulo 4. Se você encontrou, você diz: eu encontrei. Você não encontrou, diga assim: estou procurando. Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o 7, nós faremos a leitura. Amém? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos nossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite. O propósito da mensagem é entendermos a atual conjuntura que a Igreja de Cristo vive. O que nós, como igreja, entendemos o cenário que nós estamos. Em primeiro lugar, precisamos entender que a igreja sou eu. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer: a igreja sou eu. Às vezes nós confundimos a igreja com o templo. Nós achamos que o templo é a igreja. O templo é o local onde a igreja se reúne. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos aqui. Daqui 1 hora, 40 minutos, talvez aproximadamente, você vai enfrentar um bombardeio, uma tempestade, a multidão que está lá fora. Pessoas que não servem o mesmo Deus que nós servimos, pessoas com os seus ideais, pessoas que tentam te levar para um outro caminho, e às vezes têm conseguido levar a igreja, que é você, a fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. O que nós queremos entender essa noite é o posicionamento que a igreja de Cristo precisa ter. O posicionamento da fé cristã, testemunhando até os confins da terra de que Ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas, de que Ele muda a nossa história, de que aquele que roubava não rouba mais, aquele que prostituía não se prostitui mais,
Aquele que tinha algum tipo de vício é liberto pelo nome de Jesus. E esse testemunho que nós temos que ter como igreja de Deus, a seriedade do Evangelho. Sabe, alguns me chamam talvez até de tradicional, mas algumas coisas eu não consigo entender ainda. Por exemplo, nós estávamos vendo essa semana, minha esposa e eu, e tem um site, eu não sei se os irmãos conhecem, que fala assim: O Fuxico Gospel. Meu irmão, eu nunca vi crente fuxicando. Se tem, é contra a vontade de Deus, irmãos. Fofocas, maledicências, dizendo coisas da vida dos outros, dos irmãos. A que ponto a igreja de Cristo quer levar o Evangelho com seriedade? E algumas coisas, irmãos, eu gostaria de defender, mas também não acho ruim se você for ao contrário. Por exemplo, balada gospel, rave gospel, namoro gospel, ficar gospel. Não são coisas que estão entrando no meio das igrejas. E o povo de Cristo tem que ser um povo diferente. Amém? Precisa ser um povo que brilha a luz de Jesus. E aí existem alguns que falam: não, mas eu estou fazendo isso para ganhar pessoas. Conversa, irmão. Você está fazendo isso para que a mudança que Cristo quer fazer na sua vida não seja por completo. Se Cristo te mudou, é por completo. Isso é para massagear o nosso ego, do tipo: eu fazia isso quando eu era do mundo, e agora eu quero continuar a fazer isso, só que de uma maneira mais branda, e coloco o nome gospel evangélico nisso. E a igreja do Senhor, nós temos que tomar cuidado para onde nós estamos caminhando. Quando eu falo igreja, estou dizendo eu, como pessoa, não especificamente a igreja Vida Nova. Irmãos, eu sou pai de família, eu sou responsável pela minha família. Onde eu estou conduzindo a minha família, onde eu estou levando os meus filhos a chegar. Você como pai de família, você como mãe, você como jovem, você como adolescente, qual é a projeção que você tem feito do seu futuro? Na presença de Deus, a seriedade do Evangelho. E cada dia que passa, as pessoas lá fora te fazem tanta pressão para você ceder, ou uma coisa ou outra, senão você é o careta da Bíblia, você é aquele crente. Não brinque com esse, que esse é crente. Não fala nada para esse, que esse é careta. Muitos irmãos em Cristo dá vergonha de pegar o celular dele e ver as conversas, as postagens que existem nas redes sociais e no famoso Zap. Vergonha. Muitos crentes, ao invés de entrarem no culto e já buscarem se preparar para receber aquilo que Deus tem a ministrar, ainda está teclando no celular. São coisas que parecem ser caretas, mas aonde a igreja de Cristo quer caminhar, irmãos? Para onde a igreja de Cristo quer ir? Existe uma certeza que eu tenho: eu quero e vou morar no céu. E essa deve ser a sua certeza também. Nós temos que trabalhar, irmãos, para influenciarmos, não sermos influenciados. E o tema que eu quero trazer para os irmãos essa noite é mais de Deus e nada do mundo. Nós não somos mais deste mundo. Nós estamos nele, mas nós não somos dele, somos de Jesus. Somos pessoas diferentes. Somos pessoas que pregam a palavra de Deus com as nossas atitudes. As pessoas lá fora estão olhando para você, estão olhando para a minha pessoa, e eles estão dizendo assim:
esse fulano falou que ele é da igreja tal, eu quero analisar se a vida dele de fato é assim. Isso acontece, irmão, diariamente. As pessoas estão olhando para você para ver se Cristo de fato está resplandecente na sua vida. Meus amigos, amigos de Deus é inimigo do mundo. Nós acabamos de ler que no livro de Tiago, capítulo 4, não existe um meio termo nisso. Amigos de Deus é inimigo do mundo, é inimigo do sistema que o mundo vive hoje. Nessa época de eleição, eu vi tanta gente falando e muitos crentes detonando um presidente, outros detonando outro candidato, e eu cheguei numa conclusão. A Bíblia nos diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas a autoridade também é constituída por Deus. Nós, como igreja, devemos orar para que Deus possa nos capacitar a viver no mundo de hoje. Não é simplesmente reclamando do governo, não, irmãos. Porque além do governo, existe todo um cenário espiritual que a igreja precisa saber, que a igreja precisa se posicionar. Que daqui a pouco, meus irmãos, as pessoas estão obrigando os pastores a fazerem coisas que vão contra a palavra de Deus. Várias leis estão tramitando para que a opressão chegue para dentro das igrejas e comecem a apertar o circuito. Mas nós, irmãos, somos o sal da terra e a luz desse mundo. Precisamos dar sabor, irmãos. Precisamos brilhar a luz de Jesus. No versículo 4, a palavra do Senhor lembra: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se fizer amigo do mundo constitui-se inimigos de Deus. Não existe a possibilidade de compactuarmos e acharmos que tudo pode, e não é bem assim, e eu não acho que pode ser dessa forma. Isso, irmãos, nos traz um título de sermos um pouco caretas demais, tradicionais demais, extremistas demais. Não liga para isso não. Existe uma coisa que nós jamais podemos deixar de pregar: a sã doutrina, a palavra de Deus. Quando vierem essas teses que aparecem nos dias de hoje, nós precisamos entender que eu fico com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus me diz que amizade com Deus, Ele já me constitui inimigos do mundo e vice-versa, significa que eu não tenho nada lá fora que me pertença. Não existe nada lá que eu deva buscar, senão pregar esse Evangelho. E assim como Jesus transformou as nossas vidas, nós também possamos transformar a vida das pessoas. Esse tipo de sermão está ficando escasso nas igrejas. Eu poderia aqui trazer uma mensagem muito boa sobre como vencer as adversidades da vida, tipo, como 7 passos para você prosperar, as 7 promessas de Deus para a sua vida. Todos iriam sair maravilhados. E quando nós falamos da responsabilidade do dever cristão, muitos ficam apáticos, muitos ficam pensando: mas não penso que deve dessa forma. Eu gostaria de frisar: a igreja do Senhor, que quer morar no céu, a igreja santa, sem mácula, lavada e remida pelo sangue de Jesus, ela deve ver na plenitude da palavra de Deus. Os dias são maus e a tendência, meus irmãos, é piorar. Eu quero te dizer essa boa notícia: a tendência é que as coisas vão se apertar dia após dia. O amor de muitos esfriará. As pessoas vão desanimando da fé.
Aquele que frequentava os cultos já não quer mais frequentar os cultos. Tomem cuidado na igreja do Senhor. Nos foi concebido um mandamento de levar a palavra de Deus. E nós temos que fazer isso e fazer bem feito, para a honra e glória do Senhor. A responsabilidade que nos cabe. 1 João capítulo 2. Você pode abrir aí, acompanha comigo. Mais uma vez enfatizamos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Eu acho que não existe texto mais claro de que, de fato, nós temos que ser diferentes. De fato, nós temos que fazer a diferença. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Os amigos de Deus, nós já entendemos que é inimigo do mundo. Gálatas capítulo 5 diz um pouco sobre esses amigos, diz um pouco do que esse amigo deve produzir. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vamos parar por aqui. Precisamos entender o seguinte cenário. Às vezes nós confundimos e falamos os frutos do Espírito, mas é um fruto só. Os demais são as sementes que esse fruto projeta. A Bíblia diz: o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Talvez a sua versão possa ser um pouco mais atualizada, algumas coisas possam estar de uma maneira mais simples de entendimento. O que isso significa? A igreja de Cristo, a igreja que se constituiu igreja de Cristo, que quer viver a fé cristã de fato, ela com certeza precisa evidenciar esse fruto. Ela precisa mostrar isso. Sabe, irmãos, no contexto que nós vivemos hoje, muito se tem buscado dons, muito se tem buscado tantas coisas, mas é difícil você ver alguém dizer assim: Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse o dom de amar as pessoas. Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse o dom de levar a Tua palavra. Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse o dom de ajudar o meu próximo, de amar o meu próximo. Muito pouco se vê as pessoas pedindo esse tipo de dom. Nós queremos aquele que várias vezes aparece mais. Nós queremos tocar, nós queremos cantar, nós queremos ser um eloquente pregador, nós queremos fazer tantas coisas, enquanto a essência de Cristo está em amar o meu próximo. E muitas vezes, irmãos, nós nos apegamos fazendo parte desse contexto mundano que está à nossa volta. E se nós não tomarmos cuidado, fazemos as mesmas práticas que as pessoas que não conhecem a Cristo fazem. Irmãos, é fato. Hoje está existindo desculpa para tudo. Esses dias eu ouvi um irmão, ele falou assim, um irmão não, uma pessoa, ele falou da seguinte forma: a Bíblia diz para não se embriagar com vinho, mas então cerveja pode.
Eu não vi na Bíblia falando sobre não fumar. Não pode. Tem isso na Bíblia? Olha só as desculpas. As desculpas que são fomentadas. E se eu dissesse para os irmãos que existem muitos líderes, muitos pastores, muitos irmãos da liderança que não pregam mais sobre isso, os irmãos acreditariam? Os irmãos acreditariam que, a fim de querer ganhar as pessoas, não se prega mais sobre a santidade da vida cristã? Simplesmente tudo pode, tudo beleza. Não, vai namorando aí, no dia que vocês quiserem, casa. Irmãos, voltamos à essência do Evangelho de Deus, a seriedade de pregar a palavra de Deus. Esse sermão que muitas vezes nos faz pensar e nos faz dizer assim, mas essas palavras são muito duras. E é isso que acontece. Jesus, ele faz um sermão, ele tem uma pregação, e depois que ele fala, a multidão começa a se afastar, e ele faz um convite para os discípulos: vocês querem ir com eles? E aí o apóstolo Pedro fala: Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Igreja de Cristo. E eu acredito sinceramente que essa igreja é uma igreja que busca a verdade da palavra de Deus. E é uma igreja que quer viver a verdade na presença de Deus. Portanto, meus irmãos, nós temos que ir contra aquilo que Deus não se agrada. Nós temos que abrir as nossas bocas de forma extraordinária, viver a palavra de Deus em primeiro lugar, e depois proferir a palavra de Deus com propriedade e dizer: Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história e quer mudar a sua também. A graça de Deus, irmãos, está aqui para nós, e nós temos que aproveitar e pregar esse Evangelho, a verdade da vida com Deus, e não nos omitirmos e ficarmos envergonhados. Olha, eu não vou convidar fulano de tal não, porque eu fico com vergonha de chamar ele para ir na igreja. Eu não vou falar sobre isso não, porque as pessoas vão me chamar de caretas. Irmãos, que te chame de careta, mas pregue a palavra de Deus. Que te chame de bobo de Bíblia. Existe esse termo também, o bobo da Bíblia. Será que você não percebeu? E as pessoas falam assim às vezes: será que você não percebeu que ela foi escrita por homens? Você parece um bobo de Bíblia. Nós, igreja do Senhor, temos que pregar essa verdade, irmãos, e não nos contentarmos com o cenário que nós vivemos. Reclamar, irmão, da política não nos leva a lugar algum. O que nós precisamos fazer é pregar as boas novas de Jesus, porque Jesus está voltando. Nenhum de nós sabemos a hora. Nenhum de nós sabemos se hoje é o nosso último culto. Pode ser que você, essa noite, não tenha mais a oportunidade de voltar a essa igreja. Nós não sabemos. As nossas vidas estão na mão de Deus. E enquanto nós estivermos aqui, precisamos pregar a verdade da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2: Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho super interessante que esta passagem nos diz: não vos conformeis com este mundo. Não é difícil você ver um cristão falar assim: você ainda está pregando, está falando: olha, eu desisti, meu pai não quer, minha tia não quer, meu irmão não quer, meu vizinho não quer, eu larguei mão disso aí, eu estou indo na igreja. Você entendeu? Ainda fala assim, né? Você entendeu? Estou indo na igreja, estou lá, quem quiser vem, quem não quiser, amém.
Irmãos, não cesse de falar do amor de Cristo. Não cesse de falar da renovação que Ele faz em nossas vidas. Não cesse de falar da transformação que Cristo está fazendo sobre nós. Não cesse de falar da palavra de Deus. Não cesse de ser testemunha viva da palavra de Deus. Você precisa brilhar a luz de Jesus. As pessoas devem olhar para você e dizer assim: olha, eu não sei o que você tem, mas eu quero servir o Deus que você está servindo, porque eu vejo em você alegria, eu vejo em você tranquilidade, eu vejo em você paz. Está tudo ruim, está todo mundo sendo mandado embora aqui da empresa e você está dando glória a Deus. Eu quero esse Deus que você serve, essa confiança que você deposita nele. Eu quero viver essa fé que você está vivendo. Isso, irmãos, transparece a glória de Deus, a vida com Deus. Dizer não para o mundo, não nos conformar com o mundo, e sim para Deus. Não ter vergonha do Evangelho, não ter vergonha de pregar a palavra de Deus, não ter vergonha de ser taxado, de qualquer que seja o apelido. O importante é viver com e para Deus. Esse é o nosso objetivo de vida. Não apenas ir à igreja, mas ser a igreja. Muitas vezes nós não sabemos o texto que foi pregado. Pode ser que na quarta-feira nós não lembramos mais da mensagem que foi ministrada aqui hoje. Pode ser que eu nem meditei no que isso pode significar para a minha vida. Pode ser que eu estou aqui ouvindo, mas não estou nem prestando atenção, estou pensando lá longe, estou pensando no que eu vou fazer amanhã. Na grandiosa segunda-feira, parece que é um monstro, né? Segunda-feira parece ser um monstro. As pessoas olham para ela e falam: segunda-feira, sexta-feira é amiga, a segunda-feira é um monstro. E nós não deixamos Deus trabalhar em nossos corações, preocupado com as coisas que este mundo nos impõe. Não oramos e nem acompanhamos a oração do irmão. Eu vi os irmãos aqui pedindo oração pelo casal missionário que estavam lá. E pode ser que, se o nosso coração não estiver firmado em Cristo, amanhã eu nem lembro quem é o casal, amanhã eu nem lembro o nome do casal. Enquanto muitos estão pagando um alto preço, a igreja deveria estar orando para que Deus possa continuar a mandar missionários para aqueles lugares de confronto. Não vos conformeis com este mundo, significa a igreja do Senhor. Não tem medo de entrar no combate, na batalha, e levar esse evangelho. Os irmãos são sabedores disso. Vários noticiários diariamente nos jornais. Cristãos que não negaram a sua fé, sendo decapitados, sendo mortos, sendo humilhados, metralhados. Já viram aquele vídeo? Colocam-se um monte de cristão e a pessoa fala para ele: negue o seu Deus. Ele fala não, e começa a metralhadora passando em todo mundo. Onde está a igreja do Senhor nessa hora? Existem questões tão sérias do Evangelho que nós, como igreja, precisamos acordar, irmãos, no sentido de que a minha vida aqui é rápida e eu preciso fazer valer a pena. Eu preciso fazer, e quando chegar para Deus e ter um momento de diálogo com Ele, eu acredito que nós vamos ter esse momento de poder conversar com Deus e falar: Senhor, eu acredito que valeu a pena. Cada lágrima, cada esforço, cada culto, cada mensagem pregada, cada ministração realizada, cada vida que eu orei, valeu a pena. Não podemos nos conformar, ficarmos parados, achar que tudo pode, achar que não, o mundo é assim mesmo, ou então falar: vai piorar, beleza, vai piorar mesmo, deixa eu ver o que eu posso melhorar por aqui. Nós temos que fazer diferença.
não participamos do louvor, nem sei o que foi cantado, não sei nem a palavra, nem sei o que significa o cântico que eu falei. A gente vai falar aqui, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E aí você fala assim, você sabe o que você cantou? Ah não, você está há quanto tempo cantando essa canção? Ah, já tem bem uns 10 anos. O que é alvo mais que a neve? Ah, não sei não. A seriedade do Evangelho, irmão. Eu estava conversando com o irmão Pablo aqui, antes de nós começarmos o culto, e disse a ele algumas experiências que eu estou tendo, de tantas coisas que eu pude estudar e estou estudando, e de saber que ainda não sei absolutamente nada, porque existem tantas coisas para aprender de Deus, e eu posso tentar, e eu nunca vou saber tudo, porque Ele é Deus. É a tentativa de tentar, é a tentativa de estudá-lo, é a tentativa de compreendê-lo. Mesmo assim, humanamente não consegue. É uma questão pessoal, não apenas coletiva. Talvez você possa se deparar com alguém dessa forma. Eu não posso sair para a igreja sozinho. Eu só vou se fulano de tal for. Eu só vou se o meu vizinho for. Eu só vou se tiver uma carona. Eu só vou se minha mãe for. Eu só vou se meu pai for. E começo a colocar impeditivos para servir a Deus. Eu começo a colocar barreiras para buscar a Deus. Se o fulano canta, eu canto. Se ele bate palma, eu bato palma. Se ele fica quieto, eu fico quieto. O que ele faz, eu faço. Nós precisamos praticar a nossa fé num relacionamento individual, porque nós somos sabedores que Cristo nos chamou, e Ele nos chamou de uma forma singular. Ele fez um convite para você, para mim, e cada um tem uma experiência diferente com Deus aqui essa noite. Se eu fosse perguntar como Deus trabalha na sua vida, pode ser diferente da minha, porque são experiências pessoais. É o meu relacionamento, as minhas orações são diferentes das suas. Olha só que interessante. Não aqui, mas em alguma igreja fora do Brasil, alguns irmãos falam da seguinte forma: hoje o culto foi uma bênção. Por quê? A igreja estava lotada. Igreja cheia não significa bênção. Entenda uma coisa: em todo tempo, na história bíblica, a multidão, existiam pessoas de todos os tipos. E de fato, os que queriam pagar o preço eram a minoria. Não estou dizendo que a igreja não tem que estar cheia, não. Mas é errado pensarmos que igreja cheia é um culto bom. Culto bom é o culto que nós viemos preparado para adorar a Deus. E muitas vezes nós queremos simplesmente receber. Eu vou hoje lá e vou ver o que aquele pregador vai me falar. Não, irmão. O princípio é: eu vou adorar o meu Deus. E o momento da pregação é um momento de reciprocidade, onde eu adorei a Deus e Deus está falando comigo através da sua palavra. Não é uma barganha, não é um interesse. Isso é buscar o cristianismo, a vontade de viver na palavra de Deus, na presença de Deus. Se não fosse assim, a Bíblia não diria: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Já imaginou se colocássemos uma quantidade? Infelizmente, hoje existe. Eu não sei se um irmão falou brincando, ou se de fato ele pensa isso. E ele falou assim: eu sou um pregador de multidão. Não prego para poucas pessoas. Bom, é um conceito que eu não consigo entender. Eu sou um músico que toco
para no mínimo 300 pessoas. Senão não posso fazer o show. Aí eu penso comigo, né? Então, de fato, você não pode fazer um show. Primeiro que Cristo não merece show. Ele merece o louvor e a adoração. Nós não fazemos show. Isso aqui não é um palco, isso aqui é um altar de adoração a Deus. Existem conceitos, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Conceitos mundanos que querem entrar para dentro das igrejas. E se nós não tomarmos cuidado e nos focarmos na palavra de Deus, somos levados a esses tipos de conceitos. Parece ser um pouco careta. Pode ser que sim, irmão, mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eu prefiro permanecer com as Escrituras. Para terminar, meu irmão, é uma experiência além do templo, não apenas local. É uma experiência que nós temos que ter. Ao sairmos da igreja hoje, do templo, continuar a viver a palavra de Deus lá fora. Quando chegar em nossas casas, quando chegar na escola, quando chegar na faculdade, quando chegar no seu local de trabalho, quando chegar na sua vizinhança, Deus é e sempre será Deus em nossas vidas. Deus é e sempre será o Salvador, o único e suficiente caminho. A igreja não pode parar de pregar essa verdade. Recentemente nós tivemos uma oportunidade de participar de um evento, não sei quantos puderam participar aqui, no estacionamento do Shopping Pantanal. Estava lá, o tema do evento era religiões. Eu particularmente participei da primeira reunião que teve no colégio sobre esse tema, representando a igreja que atualmente eu estou frequentando. E é interessante que o começo do diálogo era da seguinte forma: o nosso objetivo aqui não é pregar a igreja A, B, C ou D, porque nós entendemos que todos os caminhos nos levam a Deus. Isso é uma verdade? Não. Nós temos que ter coragem de pregar o Evangelho, irmão, e dizer: só existe um caminho, só existe um Senhor, só existe um Salvador, e Ele se chama Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes. Amém? Esse deve ser o nosso propósito como igreja. E lá, irmão, tinha tudo. Foi uma experiência legal. Tinha budismo, tinha hinduísmo, tinha candomblé, tinha de todo tipo. Uma opressão grande. E aí eu lembro que eu estava lá participando da reunião, e aí já era uma pessoa do meu lado, e o coordenador do curso falando sobre Deus, né? Porque olha, eu entendo que os evangélicos buscam a Deus, e todos nós buscamos a Deus. Aí a pessoa do lado falou: olha, só queria fazer uma ressalva, que nós acreditamos em uma força maior, mas nós não chamamos de Deus. Eu falei: o negócio daqui já começou a ficar diferente. Ou seja, nem todos ali acreditam em Deus. Acreditavam numa força, uma energia maior e não sei o que lá. E aí eu te pergunto: nós devemos ficar com vergonha ou simplesmente nos calarmos e nos conformar com este mundo, de achar que todos os caminhos nos levam a Deus? De forma alguma, igreja do Senhor. Sejamos testemunhas vivas do amor de Deus e o que Cristo faz em nossas vidas, e que Ele muda a nossa história e nos faz melhor do que éramos, para a honra e glória do Teu santo nome. Prezar o Evangelho, prezar as Escrituras, carregá-las e viver a verdade é o que Deus, com certeza, espera que nós façamos. Existe uma frase interessante que diz assim: Deus não precisa de você. Não é verdade? Ele continua sendo Deus. Se você pregar o Evangelho ou não, Ele é e sempre será Deus. Mas Ele conta com você. Deus conta comigo. Deus conta com você. Deus conta com você. Ele espera que nós pregamos esse Evangelho.
Se nós não quisermos, com certeza Ele levantará outro. Mas Ele conta conosco. Ele nos chamou para isso. Esse não é um papel do pastor da igreja, do missionário ou do líder, não. É um papel meu e seu. Mas eu não sei falar. Sabe falar. A sua vida fala. As suas atitudes falam. O seu casamento fala. A educação dos seus filhos fala. É essa verdade que precisamos viver em nome de Jesus. Eu quero chamar a minha esposa. Vamos cantar uma canção que nós preparamos essa noite e esperamos que você tenha entendido a veracidade da palavra de Deus, a verdade em Cristo Jesus. Nasci em mim canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu-me seu amor, na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites por mim, se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Nasci em mim canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu-me seu amor, na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites por mim, se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Eu cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites por mim, se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus